Apesar de ele ter decidido não compreender, ela persistia em explicar-lhe por que lia a Gabriela Lençol. É a casa que ensina a ler. Pausa. Imagina um extraordinário atrativo para o amor. Pausa. O livro fala. Pausa. Procura a página que te fala. Pausa. São da substância dos beijos e da boca. Pausa. Sentam-se à mesa no estético convívio. Pausa. A sua liberdade é tal que, se as folhas se partem, regressam por si sós ao ponto de partida e juntam-se, esperando. Pausa. São pombas, somente ligadas por uma fita de voo. Pausa. Não vês? Continua. Nesse lugar havia uma mulher que não queria ter filhos de seu ventre. Pedia aos homens que lhe trouxessem os filhos de suas mulheres para educá-los numa casa de um só quarto e de uma só janela. Tinha uma maneira distante de fazer amor, pelos olhos e pela palavra. Sobes as escadas que levam ao primeiro andar. Sobes penosamente, porque a memória te vai faltando. Apenas caminhas, porque na fímbria da visão brilha a imagem de uma criança a nascer. Julgas chegada a nossa hora. Empurras-me com violência para dentro do pequeno quarto, embora fosse mais exato dizer que me empurraste com urgência. Sobre a cama repousa, a descoberto, desfolhado, desprovido de concha, um nu. E de súbito perguntas-me: e se eu desse à luz um nu? Respondo-te, afagando-te as madeixas caídas sobre os olhos. Onde está o princípio do nosso encontro? Neste pequeno fragmento, extraído do livro O Jogo da Liberdade da Alma e colhido por Paulo de Andrade, temos uma pergunta que gostaria de sustentar aqui com vocês em nosso curso de silêncio de 2020. Onde está o princípio do nosso encontro? Essa pergunta, que traz uma palavra essencial a Maria Gabriela Lençol, o encontro, deixo-a em suspenso, enquanto me permito derivar por este pequeno fragmento do livro breve e intenso, que é O Jogo da Liberdade da Alma. Lembro-me que, quando a encontrei pela primeira vez em 1992, ela relutou em me conceder uma entrevista. Nessa época, Lençol não se deixava entrevistar nem fotografar. E me disse: se a minha escrita não tiver a sua força, de nada adianta eu me dar a ver nos jornais. Contudo, para minha surpresa, ela aceitou o nosso encontro. E depois finalmente admitiu: aceitei conceder à Lúcia esta entrevista, porque sei que para ela isso não é uma entrevista, é um encontro. Desde então e agora, a partir desse fragmento recortado por Paulo de Andrade, tenho pensado no princípio do nosso encontro.
porque também a primeira dedicatória que Lençol me concedeu em um de seus livros que me foi enviado por ela, antes de nosso encontro em 1992, assim dizia: para Lúcia Castelo Branco, antes do nosso encontro na Várzea de Colares. E o livro tinha este nome: A Restante Vida. Lembro-me disso agora, neste momento em que este título ressoa de outra maneira para mim. A Restante Vida. E dobro a pergunta: onde está o princípio de nosso encontro? Onde está o princípio de nossa restante vida? O livro O Jogo da Liberdade da Alma é um dos mais belos que já li. Livro leve, poético, ele traz um homem nu ao piano e uma rapariga desmemoriada. A rapariga é tão desmemoriada que se esquece até do próprio nome. E o livro também produz um efeito de desmemória em quem o lê. Ao terminarmos a leitura, já não sabemos direito sobre o que lemos. Esse livro também, a meus olhos, é uma espécie de reparação em relação a Têmia, a rapariga que teme a impostura da língua. É como se Têmia, essa rapariga que habita a textualidade de Lençol, fosse curada pela rapariga desmemoriada. Pois Têmia, a que teme a impostura da língua, já não precisa mais temer. As palavras, que são e não são as próprias coisas, já não nos ameaçam mais com a impostura da língua. Pois a rapariga desmemoriada, esquecendo que a chávena se chama chávena, a renomeia. E então a chávena é vestido. Há alguma coisa nesse livro que indica que a desmemória pode ser o caminho. Não o esquecimento, mas a desmemória. Isso dá o que pensar. Porque o encontro, este que acontece a partir de um nu, nesse texto, permanece inesquecível. É preciso lembrar, quando se lê esse livro de Lençol, que o encontro para essa escritora tem a dimensão do encontro em Spinoza. Quando um corpo compõe com outro corpo, isso aumenta sua potência de agir e sua força de existir. A esse aumento da potência de agir e da força de existir, chamamos, com Spinoza, de alegria. Alegria, a força maior, segundo Nietzsche. Alegria, a prova dos 9, segundo Oswaldo de Andrade. O texto de Lençol é uma poça nessa alegria espinosista, a alegria dos corpos. O Jogo da Liberdade da Alma é um livro bastante inspirado pela Ética de Spinoza e, sobretudo, pelo livro 5º da Ética, que fala da liberdade humana. Ao receber de Paulo de Andrade, poeta, professor da Universidade Federal de Uberlândia e legente de Lençol, este fragmento, o meu afeto foi a nostalgia. Palavra de Lençol, a nostalgia é uma espécie de alegria nostálgica, quase um antídoto para a melancolia que funda a nossa tradição do romance. Paulo era ainda um menino, um estudante de graduação, quando o conheci. O princípio do nosso encontro sempre foi a palavra poética e o amor, com a partilha do mais difícil. Que assim seja em nossa restante vida, hoje, em nosso curso de silêncio de 2020.